E aí vamos cruzar as pernas aqui. Então o que é interessante, nós nascemos de forma natural, todos nós, não importa se o nascimento foi cesariano ou parto normal, a gente nasce naturalmente e a gente vai educado pela família, pela cultura e vamos nos tornando adaptáveis à nossa cultura, as referências que a gente tem de pai, mãe, família, casa, muitas vezes irmão, daqui a pouco a rua, a família maior, e a gente vai se tornando normal. Qual a diferença do natural para o normal? Normal precisa do quê? De padrão, de norma, de convenção, de cultura. E o natural é o quê? A conexão com as suas naturezas. A gente vai crescendo, a criança de forma natural vai tendo que aprender as normas de conduta da sociedade, da família. Se for católica é de um jeito, se for budista é de outro, se é no Japão é de um jeito, se é na Bahia é de outro, você entende? E a gente vai se adaptando àquilo, uma mistura entre um diálogo entre o natural dentro de nós com o normal. E esse conflito vai acontecer em todas as etapas. Vai crescendo e você vai ter que identificar o que eu tenho que fazer no mundo, quais são as normas, o jogo do mundo e qual é a minha natureza. Olha que interessante, né? Qual é a minha natureza? Por que eu estou falando isso? Para despertar em nós a percepção e discernimento entre aquilo que é normal e aquilo que é natural. Apoderar-se de novo, se recuperar do que é da sua natureza, ser mais natural do que normal. Tomar um cuidado para não deixar o natural virar um normal, uma norma, um normótico, uma pessoa que se norteia só pelas normas, só pelo sistema, pela cultura, e para de olhar para o quê? Para a sua natureza. E o que é a sua natureza? É algo que é mais profundo em você, né? O que é natural você? É daquilo que você é feito: fogo, terra, água, ar, espírito, consciência. Então o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai despertando no yoga, por exemplo? O yoga é um caminho para despertar nossa natureza e também dominar ou realizar as normas, a conduta. O problema nosso às vezes é que a gente se acostuma tanto com as normas que para de pensar, para de sentir, para de ouvir a natureza. Aí você escuta a natureza, você olha para a sua natureza interna, você gosta da natureza exterior, tanto é que tem pessoa que não gosta nem mais de pisar na grama. Tem pessoas que têm dificuldade de tirar o chinelo e pisar na terra. Já deve ter escutado alguém assim, de tão normatizado que está. A mente ficou tão presa em camadas de eu tenho que fazer, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Como que eu me liberto disso? Quando você descobre o conhecimento, a sabedoria, a experiência de você se conectar com a natureza. E a natureza é aquilo que vem da palavra, natural, é da sua essência, é aquilo que você é feito, né? Então você vai ter no seu corpo, você tem o elemento fogo. Temos fogo no corpo? Através da sua potência. Nós não temos fogo combustível, mas nós temos o calor, a luz, a vontade, né? Então nós temos que nos conectar com essa natureza. Depois que a gente se cresce e começa a buscar o conhecimento, temos que trocar o normal, subir do normal para o natural. Olha que interessante, do natural é aquele que respeita e obedece a própria natureza, a intuição, o pensamento, e através do natural, ser natural, você decide as normas que você quer seguir. Eu quero seguir essas normas aqui, eu vou morar numa casa, na cidade, vou respeitar meu vizinho, dentro dessas normas de conduta, sociais, pessoais. O meu relacionamento, foi uma coisa que eu conversei com a Tereza no finalzinho, preciso até trazer essa conversa sobre modos de sociedade, um modo mais na natureza, mais circular, mais indígena, era bem diferente as relações. Então se você, lá tinham normas também, mas dentro de uma outra visão. Então quando a gente passa de normótico, normais para naturais, você começa a fazer com que as normas sejam decisões suas. Não, isso aqui, essas condutas eu vou seguir, mas eu vou ouvir e respeitar a minha natureza material, humana,
espiritual divina. E tem hierarquia. Só se perguntar, você é mais humano ou divino? É difícil uma pessoa com... Não precisa ter muito conhecimento não. Se você pergunta se a sua natureza é humana e divina, certo? Qual que é a ordem? Qual que é a mais profunda? Você acha que é a humana ou a divina? Com um pouco de conhecimento a gente já sente que é o divino, que é o transcendente, que é o invisível, que é a mente, o espírito, né? Consciência. E depois vem o corpo, a matéria, o planeta. Então nós temos que sair do normal para o natural. Na natureza, criar a pirâmide do que? Primeiro, o espiritual, que controla e domina o material. A gente vai respeitando a hierarquia da energia. A consciência traz para a matéria, e a matéria se submete às normas que ele escolhe. Essa autoridade e essa responsabilidade faz com que nós sejamos não só naturais, mas supernaturais. Por que super? Porque o quanto a gente entende ainda é limitado, tem muito mais. A gente de que a palavra super significa? De supera, aumenta, é um exponencial. Eu sou forte, eu sou super forte, não é mais forte, não altera, não aumenta. E nós somos naturais, mas eu consigo entender. Você acha que vocês usam 100% da sua potência mental e espiritual? Não dá para aumentar? Então não somos só normais, nós somos naturais. Não somos só naturais, somos supernaturais. E isso não é problema. Senão a gente vai começar a olhar de novo pequenininho. A gente tem que começar a olhar para a nossa grandeza, parar de ser só humano e ser sagrado, divino. Aí o poder de cura aumenta, aí a felicidade aumenta. Porque se eu sou natural e eu percebo que eu posso ser muito mais do que eu sou, eu posso ser super natural, transcendental, que é aí que vem esse termo transcendental, de transcendência, que alguns mestres já falaram. Vamos lá, vamos ver se eu estou coerente ou não. Um grande mestre para você, Rosa? Mestre? Não. Como que ele chama? Ele é natural, supernatural ou transcendental? Você está ligado a ele, não está? Então você não pode alcançar essa força? Um grande mestre, ele é natural, supernatural ou transcendental? A gente não pode, e ele não fala no ensinamento que a gente pode fazer os mesmos poderes que ele. Só que na prática a gente acaba usando quantos por cento desse conhecimento? A gente fala, mas esquece de se empoderar, de falar, não, eu vou pelo menos na sua natureza interior, né? O que é a natureza interior? Seus pensamentos estão claros, iluminados, supernaturais, ou o seu sentimento? Porque o mundo de fora, o mundo material, ele não faz tudo aquilo que a gente quer, ele vai nos desafiar. Ah, mas é porque a cidade tem problemas e desequilíbrio. Eu falei com a Frama ontem, né? Mas pega você e fala assim, não, já que a cidade, com a corrupção, com a violência está difícil, pega você no helicóptero, põe no meio da Mata Amazônica, que é um lugar puro, cheio de natureza, e joga você lá. Você não vai ser desafiado também pela vida material, humana, dos elementos? Existe diferença só de campo de experiência, mas a sua consciência, a sua alma não vai ter que lidar com essas naturezas? É fácil estar no meio da floresta amazônica sozinho? Ou com uma tribo? É fácil estar na cidade urbana criada por uma cultura? Nenhum dos dois é fácil. Os dois exigem um campo de experiência e um desafio. Mas o que é o resumo dessa ideia de hoje? Fique atento, faça um discernimento entre o que é natural, a sua natureza interna e externa, e o que é normal. O que é uma norma? É normal para a nossa cultura casar com uma pessoa só, mas para a cultura talvez de um país oriental, árabe, é normal casar com 3 esposas. Dona Flor, para Dona Flor, é normal ter 2 maridos. Não tem a Dona Flor e seus 2 maridos? Então você entendeu o que é normal? É uma norma que atende à necessidade social, comum, material, mas a sua natureza é mais profunda. Então coloque na ponta da sua pirâmide observação sobre o que é natural em você. Pensa na comida. Não tem uma comida mais natural e uma mais normal? Então coloca o que é mais, como você se alimenta das energias naturais e normais.
para nós, dentro de uma filosofia transcendentalista como o yoga, que assume o poder dos mestres, das divindades, nós temos que ser o quê? Naturais. Quando você fala assim, eu não vou julgar uma pessoa, porque eu não sei qual que é a natureza dela. Agora, se a gente olhar só para as normas, eu vou julgar aquela pessoa porque na norma, nas nossas leis, nas nossas convenções, nas nossas estruturas, isso é certo e isso é errado. Tá? Então leve esse conhecimento que o yoga chama de essencial. O que é essencial? É a conexão com você. E depois do essencial, o que é importante? Como você lida com o mundo. Tá? Natural e normal. Isso serve para uma próxima aula que vai falar sobre onde está a liberdade e onde está a servidão. Não a escravidão. Liberdade e servidão. Tá bom? Entre o normal e o natural, tem algum ponto, alguma